Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o Braulio Dias, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, diretor do painel científico para a Amazônia, ex-secretário da Convenção de Biodiversidade da ONU entre 2012 e 2017 e que acaba de voltar da COP15 da Biodiversidade em Montreal, no Canadá. Ele que é membro da transição do governo Lula, esteve lá também nessa capacidade. No primeiro episódio, no domingo, a gente conversou sobre os avanços que foram alcançados nessa COP15 da biodiversidade em Montreal, todos os compromissos que os países fizeram em relação à preservação da biodiversidade e também as empresas. Enfim, se você não assistiu ou não ouviu esse episódio, vai lá, porque é fundamental para entender as avenidas que estão se abrindo, inclusive para o Brasil. E a gente terminou falando da questão do financiamento, e houve críticas na COP15, principalmente de países em desenvolvimento, claro, aqui da América Latina, da África, do Sudeste Asiático. Isso chegou até, num dado momento, a travar o acordo final na madrugada de segunda-feira, exatamente porque havia críticas em relação a essa destinação dos recursos para os países em desenvolvimento. O dado que saiu publicamente foi que o total seria 200 bilhões de dólares, seria o dobro do que vinha sendo destinado até agora à biodiversidade em geral, dos quais 30 bilhões para os países em desenvolvimento. É isso, Braulio? Então, o acordo é de 200 bilhões de dólares anuais até 2030, incluindo recursos públicos, né, de assistência internacional aos países em desenvolvimento, e também um mix, uma mistura de novos mecanismos financeiros com o setor privado e também a questão de atacar os subsídios. Vocês sabem que nós temos, a nível global, mais de 1,5 trilhão de dólares que são pagos pelos governos a título de subsídios para o setor de petróleo e gás e carvão, para o setor da agricultura, para vários outros setores, por exemplo, pesca, e uma série de setores de interesse dos governos. Muitos desses subsídios, infelizmente, financiam atividades não sustentáveis, né? Então, pode-se dizer que boa parte da destruição do meio ambiente e da biodiversidade vem sendo financiada no mundo inteiro pelos governos. Então, isso tem que acabar. Então, houve já discussões sobre isso já há alguns anos, e agora finalmente saiu um acordo de que, como parte desse pacote, além dos 200 bilhões de recursos que seriam destinados para financiar o acordo Kunming-Montreal, os países se comprometeram a eliminar pelo menos 500 bilhões de dólares de subsídios a atividades não sustentáveis. Então, o que se espera é que cada governo faça uma avaliação da sua carteira de subsídios e isenções fiscais e decida eliminar, suspender, reduzir, reformar aqueles subsídios que contribuem para a destruição da biodiversidade e do meio ambiente em geral. Então, isso vai reduzir as pressões negativas sobre a biodiversidade e, portanto, vai reduzir o custo para conservar a biodiversidade, porque hoje esse custo é muito alto, porque nós continuamos a destruir a biodiversidade. Então, se a gente conseguir reformar esses subsídios até 2030, eliminando 1/3 dos atuais subsídios dados pelos governos no mundo inteiro, então isso vai ser uma contribuição enorme para resolver o problema. Esses subsídios que serão suspensos, reformados, podem ser realocados pelos governos para atividades positivas para o meio ambiente, para a biodiversidade. Por exemplo, aqui no Brasil, poderia financiar as iniciativas de bioeconomia, né? Nós não temos
ainda uma política nacional de bioeconomia, não temos incentivos para esse setor, né? Por exemplo, o governo brasileiro há muitos anos dá os incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. O que eles produzem lá? O que essas empresas produzem lá? Televisores, motocicletas, bicicletas, não tem nada a ver com o potencial da região amazônica, que vem da floresta, vem da riqueza das florestas e dos rios. Essas empresas são obrigadas a investir parte do seu lucro no desenvolvimento de novas tecnologias. Pergunte se alguma dessas empresas usa essa obrigação para financiar iniciativas na área de conservação sustentável da biodiversidade e promoção da bioeconomia. Nenhuma. Então, está faltando política pública para direcionar isso daí. Então, é isso tudo que a gente discute sobre essa questão de subsídios. Por exemplo, aqui no Brasil, o setor agrícola o Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxico no mundo, né? E, obviamente, que há justificativa para o uso de agrotóxico em muitas situações, mas já está consagrado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil há mais de 30 anos, os princípios e diretrizes do manejo integrado das pragas. O que é isso? É uma estratégia desenvolvida por cientistas, por agrônomos no mundo inteiro, em que o uso de agrotóxicos deve ser a última opção adotada. Existem várias outras opções mais baratas, mais sustentáveis do que a aplicação de agrotóxicos. E a gente sabe que mais de 90% das aplicações de agrotóxicos se perdem no meio ambiente e acabam poluindo os solos e o lençol freático e os aquíferos. A água que todos os brasileiros bebem tem resíduos de agrotóxicos, por exemplo. A boa parte dos alimentos que a gente consome tem resíduos de agrotóxicos. Então, isso acaba chegando a nós. Então, esse é um setor, o setor de agrotóxicos no Brasil, que mobiliza cerca de 10 bilhões de dólares todo ano. É um setor importante. E recebe subsídios do governo da ordem de 3 bilhões de dólares por ano. Será que é justificável o governo continuar subsidiando a produção e venda de agrotóxicos no Brasil, tendo em vista, inclusive, os impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde? Vou dar um exemplo, a questão do cigarro, né? Então, o Brasil, há 30 anos atrás, 1/3 dos adultos eram fumantes. Você sabe quanto que é o percentual de fumantes na população adulta do Brasil hoje? É de menos de 9%. Então, isso melhorou muito as condições de saúde da população brasileira, diminuiu os custos do SUS, do Serviço de Saúde, Único de Saúde, né? Porque essas pessoas ficam com câncer nos pulmões e aí vão para os hospitais, então isso gera custos para o orçamento público, né? Como é que isso foi controlado? Estabelecendo políticas públicas. Então, o governo proibiu propaganda de cigarro. O governo aumentou os impostos sobre os cigarros e aumentou o apoio, a assistência médica para as pessoas que têm o vício de fumar. Então, foi um sucesso. O Brasil conseguiu ter essa grande redução no consumo de tabaco. Então, políticas públicas e incentivos são essenciais para a gente mudar a rota, né? Então, se quisermos, de fato, reduzir nossos impactos sobre a biodiversidade, nós precisamos de melhores políticas públicas e precisamos saber usar melhor os recursos públicos. E com relação àqueles protestos, aquelas críticas que ocorreram na COP, inclusive aquela atitude da República Democrática do Congo de travar o acordo, o que aconteceu ali, como foi superado? Então, a República Democrática do Congo, Uganda e Camarões não quiseram aceitar o acordo final, principalmente na parte financeira. Eles queriam a implementação da proposta que o Brasil apresentou, que era de criar um fundo novo dedicado totalmente à biodiversidade,
e respondendo diretamente às orientações das conferências das partes da Convenção de Biodiversidade. Os países ricos não aceitaram isso, mas no final, primeiro, os países ricos resistiram muito a avançar nas propostas financeiras, mas graças à pressão do Brasil e outros países em desenvolvimento, então o bloco africano inteiro apoiando, boa parte dos países latino-americanos e muitos países asiáticos, então a gente conseguiu melhorar muito as propostas. Então a proposta financeira inicial apresentada pelo presidente da conferência, que é o ministro de Ecologia e Meio Ambiente da China, ele apresentou essa proposta no domingo pela manhã. Essa proposta foi considerada muito ruim pelos países em desenvolvimento, e aí tivemos intensas negociações durante todo domingo, até de madrugada, e na segunda-feira, até chegar a um acordo. Esse acordo passou pelo entendimento de que esse novo fundo de biodiversidade não seria um fundo independente respondendo diretamente à convenção, mas seria um fundo administrado pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que é o GEF, Global Environment Facility. Então, encontrou-se essa saída para criar esse fundo, né? E com isso a gente tem uma expectativa de ampliação bastante grande do financiamento da biodiversidade. Os países africanos que haviam apoiado em bloco a proposta do Brasil não ficaram totalmente satisfeitos, e esses 3 países, em particular o Congo, protestou publicamente no plenário final e ameaçou vetar a decisão, porque essas conferências da ONU para o Meio Ambiente têm que ser aprovadas por consenso, por todos os países membros, e isso é difícil, né? Então, coube ao Brasil o papel de conversar com o Congo, com a ministra de Meio Ambiente da República Democrática do Congo, e convencê-la a aceitar o acordo feito como o melhor negócio que conseguimos lá em Montreal na COP15. E ela finalmente aceitou, e com isso nós tivemos segurança jurídica sobre esse acordo realizado na COP15, né? Então, corremos risco, mas temos um acordo firmado. Os países ricos queriam mais. Os países africanos queriam que os países ricos doassem não apenas 30 bilhões de dólares anuais até 2030, mas que doassem o dobro, 60 bilhões de dólares por ano para a biodiversidade, né? Então, isso não foi aceito de forma alguma pelos países ricos, e o Brasil e outros países em desenvolvimento consideraram que essa oferta em que os países ricos vão doar anualmente 30 bilhões de dólares para a biodiversidade é um grande avanço, porque isso representa 3 vezes mais do que o valor atual de doação, de repasse de recursos públicos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Então, não resta dúvida que foi um grande avanço, mas havia gente que queria ainda mais, mas é o que conseguimos. Uma curiosidade, já que estamos numa transição, você mesmo é um representante aí do governo de transição, quem é que estava representando o Brasil? Era o Itamaraty, era o Ministério do Itamaraty, Meio... como sempre, o Itamaraty, porque o Itamaraty tem um mandato legal para representar o Brasil em todas as reuniões internacionais. Então, o Itamaraty que estava liderando a delegação brasileira, que tinha representantes de vários outros setores de governo, agora, nós temos excelentes diplomatas do Brasil. Acho que todos sabem disso, são diplomatas muito bem formados, falam fluentemente inglês, francês e espanhol, além do português, né? E têm uma excelente prática, eles fazem seu dever de casa, estudam todas as propostas antes das reuniões, né? E eles têm uma habilidade muito grande nas negociações. Então, eles conseguem introduzir propostas do Brasil de uma forma positiva, que ajude a convencer os outros países a aceitarem as nossas propostas. Então, é preciso saber fazer isso. A diplomacia não é uma coisa fácil, porque aceitar a proposta de um país frequentemente significa você abrir mão de algumas propostas suas.
né? E o Itamaraty, felizmente, tem essa qualidade. Eu, como representante do governo, da equipe de transição do governo Lula, tive uma interlocução extremamente boa com eles, com reuniões diárias e formais e informais, e eu fiz reuniões com todos os brasileiros presentes lá na COP15 em Montreal, para entender melhor as preocupações e as propostas. Repassei isso tudo para os diplomatas brasileiros, repassei para outros colegas da equipe de transição aqui em Brasília e também repassei informações aos nossos diplomatas de propostas do ponto de vista técnico e científico, que eu conheço bem toda a comunidade científica nacional e internacional, recebi muitas sugestões para melhoria das metas e repassei isso aos colegas do Itamaraty e eles aceitaram muito bem, né? E não só propostas de cientistas. Por exemplo, eu organizei uma reunião entre lideranças indígenas brasileiras e o chefe da delegação brasileira, o embaixador Leonardo de Ataíde. Foi uma reunião extremamente boa e a reivindicação das lideranças indígenas e de comunidades locais é que queriam ver mais referência ao papel dos povos indígenas e das comunidades locais na implementação desse novo acordo que acabou saindo na COP15. E, de fato, o Itamaraty conseguiu inserir em várias metas importantes a referência de que os povos indígenas e comunidades locais deveriam ser convidados para participar e deveriam ter seus direitos respeitados. Então, eu também tive reunião com lideranças empresariais presentes lá, né? E também conseguimos que vários temas de interesse do setor empresarial brasileiro também fossem refletidos. Então, eu posso dar o testemunho aqui que o Itamaraty agiu com grande profissionalismo, né? E defendeu os interesses do Brasil, né? Acima de tudo, né? E graças a isso tivemos esses excelentes resultados em Montreal. Tá aí um testemunho muito interessante do protagonismo, em primeiro lugar, do Brasil. Não poderia ser diferente. Nós temos aí a responsabilidade sobre 20% da O biodiversidade do Brasil mundo. é o país mais rico em biodiversidade do mundo. O número exato do percentual depende de qual grupo que você está falando, de grupo de plantas, de organismos, plantas, animais, etc. Então, esse número varia de 10 a 20% conforme o grupo de organismo, mas eu contratei um estudo há 20 anos atrás de cientistas de São Paulo para tentar estimar o tamanho real da biodiversidade brasileira. E o que eles reportaram e que eu publiquei pelo Ministério do Meio Ambiente é que o que se conhece hoje de biodiversidade no Brasil representa talvez apenas 10% do total de biodiversidade que existe no país, né? E só para você saber, atualmente, em média, a cada dia temos uma espécie nova de fauna descrita e a cada 2 dias, em média, uma espécie nova da flora descrita. É um ritmo muito bom. Por exemplo, nos últimos 40 anos, foram descritas cerca de 35 espécies de macacos no Brasil. Não é bichinho pequeno, macaco, né? Quer dizer, isso dá uma ideia do grau de desconhecimento da nossa biodiversidade, né? Então, com certeza o Brasil é de longe a maior liderança. Outro exemplo que eu posso te dar, árvores. O Brasil é o campeão disparado de número de espécies de árvores no mundo. São pelo menos 8.800 espécies diferentes de árvores no Brasil. Segundo e terceiro país colocado são Peru e Colômbia, cerca de 5.000 espécies de árvores. Terceiro e quarto colocado, Indonésia e Congo, cerca de 4.000 espécies cada um. Então, veja, né, o destaque do Brasil em termos de riqueza. Então, obviamente, isso significa o imenso potencial que nós temos, né? Eu fico muito chateado, às vezes, da ênfase que todo mundo dá apenas para a questão climática, né? Claro que a questão climática é muito séria, precisa ser levada a sério, mas o clima, a atmosfera é compartilhada por todos, enquanto que a biodiversidade ela é diferente em cada país, né? Então, eu acho que o Brasil deveria ter uma valorização maior da sua biodiversidade. Isso é o que nos distingue internacionalmente. Todo mundo reconhece
a riqueza da biodiversidade do Brasil, e isso nos dá um diferencial nas negociações internacionais, no comércio internacional, oportunidades para a bioeconomia, né, que a gente deveria estar valorizando mais. E esse vai ser exatamente o tema do nosso próximo e último episódio com o Braulio Dias, a importância e o valor da biodiversidade. Até lá, Braulio. Ok?